Meus amados, queridos irmãos, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que um dia nos transportou do império das trevas e nos conduziu ao reino do seu amor, e hoje tem fixado nossos pés numa rocha inabalável, e a Bíblia diz que essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos passagens, histórias, como o pastor Carlos aqui na sua ministração já citou, já explanou várias delas, que até hoje impulsiona a nossa vida, que até hoje nos emociona e nos leva direcionado dentro daquilo que é a vontade do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a narrativa do começo da igreja do primeiro século. Nós vemos ali o derramar do Espírito no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Nós vemos ali o apóstolo Pedro agora, no capítulo 3 de Atos, numa pregação só, levando 3.000 almas a Cristo, e essas 3.000 almas descendo as águas do batismo. Na sua segunda pregação, mais 5.000 almas se rendendo a Cristo e também se batizando. As crianças de 2 a 7, pode estar dirigindo aqui a escolinha aqui à minha esquerda, amém? As crianças de 2 a 7 anos. E a Bíblia diz que a igreja começa a crescer. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós temos ali a instituição dos primeiros diáconos. Foi explanado aqui, a Bíblia mostra ali um avivamento do Senhor acontecendo em Samaria, Deus usando e fazendo prodígios e maravilhas pelas mãos de Filipe. E a Bíblia diz que os pais da igreja chegam ali agora para testificar os feitos do Senhor, e Deus começa a usar ali os apóstolos, e aquelas pessoas também são batizadas no Espírito Santo. No capítulo 9 de Atos, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que antes aquele que era perseguidor, aquele que antes andava dentro da sua religiosidade, dentro da cultura judia, mas servindo dentro da religião do fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. Mas quando ele tem um encontro com a luz inaccessível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o conceito, toda a tradição, tudo aquilo que o Paulo achava que talvez trazia edificação para a vida dele, ele fala que agora era considerado como esterco. Jesus, ele disse em Mateus 15, versículo 6, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, vão me adorar ensinando doutrinas e preceitos que são mandamentos de homens. E aquele homem preso num sistema religioso, aquele homem preso na religião, aquele homem perseguidor dos cristãos, agora ele vai se tornar um adorador. E a Bíblia diz que ele agora tem um encontro ali com Ananias. Ananias, dirigido pelo Espírito Santo, vai até Paulo, impõe as mãos sobre Paulo. Escutamos aqui também essa manhã. Paulo recebe o Espírito Santo, Paulo desce as águas do batismo. A Bíblia diz que as escamas caem dos olhos do apóstolo Paulo, e a chama missionária já começa a arder no coração daquele homem. A Bíblia diz que outros servos do Senhor, como Barnabé, vão passar na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele vai ficar 15 dias com o apóstolo Pedro, escutando das palavras do Senhor, como também Tiago, irmão do Senhor, até chegar no capítulo 16 de Atos. Lembrando que lá no capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem missionária, qual o Espírito do Senhor bramou naquele lugar e mandou Paulo e Barnabé para Antioquia. Mas no capítulo 16 de Atos, do versículo 9 ao 34 que nós lemos, narra a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E dentro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vemos a conversão de Lídia, nós vemos a conversão do carcereiro, e a Bíblia diz que não apenas Lídia converte, não apenas Lídia desce as águas do batismo, mas toda a sua casa. Nós vemos também ali a libertação de uma jovem que era atormentada, presa pelo espírito de adivinhação, e depois, logo em seguida, o carcereiro converte e também toda a sua casa. Eu queria compartilhar um pouco nessa tarde com os irmãos sobre o seguinte tema: louvando, vão repetir comigo, louvando, adorando
para conquistar e frutificar na obra missionária. Vou repetir comigo: louvando, adorando, para conquistar e frutificar na obra missionária. Aleluia! Glória a Deus! Tem adorador aqui nessa tarde? Aleluia! Por quê, meus amados e queridos? Nós só iremos conquistar para o Senhor, nós só iremos conquistar da parte de Deus, no reino de Deus, para a obra de Deus, nós só iremos frutificar na obra missionária se verdadeiramente nós formos adoradores. E se verdadeiramente nós entendemos o que é viver para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina, o Paulo relata nas cartas, tanto em Filipenses, como também em Colossenses, como também na primeira carta aos Tessalonicenses, que o cristão, ele foi chamado para viver segundo o propósito de viver para louvor e para a glória de Deus. Fala com o seu irmão: você foi chamado para viver para louvor da glória de Deus. Irmãos, quando nós entendemos que a nossa vida é para viver para a glória e louvor de Deus, nós entendemos que o nosso agir, o nosso efetuar, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso caminhar, o nosso vestir, o nosso trabalhar, a nossa liderança, a nossa vida na nossa casa, a nossa vida em família, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em igreja, a nossa vida em sociedade, ela é para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia! Nós já escutamos aqui essa manhã o apóstolo Geraldo dizendo que louvor fala da grandeza de Deus, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, daquilo que Deus é. E se eu vivo para louvor da glória de Deus, a minha vida, ela espelha a glória de Cristo. Eu exalo o bom perfume de Cristo. As pessoas veem Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. E o nome de Jesus é glorificado na minha vida, na minha mocidade, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu tratar com a minha esposa, no meu tratar com o meu marido, no meu emprego, no meu empreendimento. Aonde que eu vou, eu vivo para a glória de Deus. Se nós olharmos com os nossos olhos naturais, começarmos a estudar minuciosamente a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que esse homem, ele já tinha uma vida bem sucedida. Ele era um homem culto, ele era um homem estudado, era um doutor da sua época, instruído aos pés de Gamaliel, era um homem respeitado, mas ele não vivia para a glória de Deus. Talvez a religião, talvez a tradição, talvez aquilo que ele aprendeu dos pais, dos avós, expressava algum louvor, mas não era um louvor para a glória de Deus. Talvez você já serve o Senhor tem alguns anos, e talvez você não padeceu tanto no mundo como o pastor Rodrigo José, talvez você não sofreu muito no mundo, mas será que antes de Jesus você vivia para a glória de Deus? Será que antes de Jesus nós andávamos para a glória de Deus? Será que antes de Jesus nós sentíamos, nós pensávamos para a glória de Deus? Porque eu tenho aprendido nesses anos servindo ao Senhor, sem Jesus, sem a graça dele, sem a misericórdia dele, sem a mão poderosa dele, irmãos, nós não temos, nós não podemos, nós não fazemos. Se nós temos, se nós podemos, se nós fazemos, se por acaso somos alguma coisa, é por causa dele. Aleluia! É por causa dele. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele é mudada. E ele agora não vai viver apenas para louvor de Deus, ele vai viver como adorador do Deus vivo de Israel. Aleluia! Ele vai viver um homem que agora glorificava, adorava, bendizia e exaltava o nome do Senhor. E os anos têm passado e nós ainda estamos aqui falando do Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que chamou o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que esse homem começa a conquistar. Conquistar o que, pastor? Esse homem começa a conquistar almas para o reino de Deus. Esse homem começa a conquistar o que, pastor? Campos para o reino de Deus, territórios para o reino de Deus, vidas perdidas, aprisionadas.
como essa jovem que estava aprisionada com um espírito encantador e dava lucro aos seus senhores. Mas quando aquele espírito maligno saiu dela, não apenas saiu dela, mas a idolatria também começou a sair daquela cidade. Veio a retaliação, veio sim, mas até diante da retaliação, Paulo e Silas foram para a prisão, e mesmo na prisão, eles conseguiram reverter aquele momento adverso em adoração, em louvor e oração, e Deus moveu naquele lugar, trazendo um terremoto e manifestando a glória de Deus. Você tem vivido algum momento adverso? Feche os teus olhos. Você tem vivido algum momento adverso? Na sua família, na sua casa, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você tem vivido algum momento adverso na sua vida financeira, no seu ministério? Qual a porta que está fechada? Qual o cárcere que está te prendendo? Quais os vilões? Quais as algemas? A palavra do Senhor para você essa tarde é: ora ao Senhor agora, louve a Ele de toda adoração. A sua adoração atrai o céu, e atraindo o céu acontecem milagres. Nós estamos num tempo de grandes conquistas. E se nós vivemos para louvor da glória de Deus, se nós vivemos como adoradores, aqueles que o Senhor procura, que adoram o Pai em espírito e verdade, nós vamos conquistar. A bênção que enriquece, não acrescenta dores, vai estar sobre a nossa vida, e nós vamos conseguir dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado ao nome do Senhor. E vivendo uma vida louvando e adorando, nós conquistamos e frutificamos na obra missionária. Vamos repetir mais uma vez para você gravar: louvando, adorando, para conquistar e frutificar na obra missionária. Aleluia! Irmãos, se você quiser acompanhar comigo na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos decorrer um pouco esse texto da palavra do Senhor tão rico. A Bíblia diz que Paulo, ele teve uma visão de noite, e a Bíblia diz que apresentava um varão da Macedônia dizendo, versículo 9: passai a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele teve uma visão de noite. Paulo vivia para a glória de Deus, Paulo vivia para o louvor de Deus. Paulo era um adorador. Um adorador, ele recebe revelações do Senhor, ele escuta intimidades do coração de Deus, algo da particularidade do Deus vivo. Mas muitas vezes a gente anda tão distraído, muitas vezes a gente anda tão ocioso, que às vezes o Senhor está falando, às vezes o Espírito do Senhor está revelando, mas nós não atentamos à voz do Senhor. Lembrando, pastor Noé, da nossa ida ali em Goiânia, no encontro com Deus. Deus abençoe o irmão que está com o senhor aí, estava no encontro. Jesus é maravilhoso. Eu lembro que o pastor Wesley falava conosco numa conversa que nós precisamos ficar muito atentos com aquilo que o Senhor revela, com aquilo que o Senhor traz, porque muitas vezes vem como um flash, e tem coisas que às vezes vem e vai, tem coisas que vem e vai, tem coisas que vem e não volta. E se a ociosidade, se as distrações, se as preocupações com as coisas dessa vida, se as ocupações do meu coração não forem as prioridades do Senhor, vai vir as revelações, vai vir as direções de Deus para as nossas vidas, e ela vai vir e vai voltar, mas eu não vou estar percebido aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E a Bíblia diz no versículo 10 que logo depois daquela visão, logo o apóstolo Paulo receber aquele direcionamento, ele procura partir para Macedônia. E aqui nós já podemos refletir tantas coisas. Quantas vezes o Senhor nos direciona na célula? Quantas vezes o Senhor nos direciona para uma casa de paz? Quantas vezes o Senhor nos direciona para uma região, um bairro, uma cidade, um vilarejo? Mas nós ficamos deixando para depois aquilo que o Senhor já determinou. Mas a Bíblia diz que o apóstolo, logo após a visão, ele procura partir para Macedônia. Qual é o seu maior propósito de estar aqui
nesse dia, nesse congresso de louvor e adoração, ouvir a palavra do Senhor, alimentar da palavra do Senhor, adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, ser renovado, fortalecido no Senhor. Irmãos, é muito maravilhoso essa comunhão, mas nunca se esqueça que a igreja são os chamados para fora. O nosso culto não vai terminar hoje à noite, nem amanhã à noite. O nosso culto ao Senhor, a nossa vida de louvor e adoração ao Senhor, ela precisa continuar na segunda-feira. Ela precisa continuar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, até a volta de Jesus. Aleluia! Porque só assim nós vamos conquistar para o reino. Só assim nós vamos frutificar na obra missionária. Aleluia! E a Bíblia diz que logo depois dessa visão eles procuravam partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para anunciar-lhes o Evangelho. E a Bíblia diz que navegando de Troade, foram correndo, versículo 11, em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Aí o versículo 12 diz que dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E olha que interessante, quando eles chegam em Filipo, a Bíblia diz que eles ficam ali alguns dias, e já no dia de sábado, eles vão sair para fora das portas, à beira do rio, onde eles vão procurar um lugar para oração. Um servo de Deus, um homem, uma mulher que vivam uma vida de louvor ao Senhor, que vivam uma vida de adoração ao Senhor, ele preocupa com a oração, ele tem compromisso com a oração, ele tem a oração como estilo de vida, e ele não negocia isso. Isso faz parte dele, está no DNA dele, ele foi gerado assim, ele foi codificado assim, e isso permanecerá a vida dele, para ele viver uma vida de louvor a Deus e vai adorá-lo, sempre para conquistar e frutificar na obra do Senhor. E a Bíblia fala que ajuntou ali a eles algumas mulheres. Irmãos, a oração, ela atrai. É a presença do Senhor que atrai as almas, que atrai as vidas. É a oração que abre portas, é a oração que dirige as almas, as vidas ao encontro do Senhor. A Bíblia diz que esses homens procuravam um lugar para orar, e ali orando, eles se assentam. Eles começam a falar a algumas mulheres. Quem sabe naturalmente, nada programado, nada ensaiado. E aquelas mulheres se ajuntam. Quer ter um ministério frutífero, quer ter uma liderança abençoada, quer conquistar, quer frutificar, se empenhe na oração, gaste na oração. Jesus fala em Lucas 18:1 sobre o dever de orar sempre e nunca. Sobre o dever de orar sempre e nunca. Por que Jesus fala nunca desfalecer? Porque, como o pastor Carlos citou aqui, muitas vezes os homens não perseveram. Muitas vezes começamos, mas paramos, não insistimos. Você ainda ora pela salvação dos seus familiares? Você ainda ora pela salvação dos de perto, dos de longe? Você ainda ora pela salvação das almas? Você ainda ora e crê na salvação do Brasil? Amém? Aleluia! E a Bíblia diz no versículo 14 que uma certa Lídia, vendedora de púrpura, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração. Fala com o seu irmão, é o Senhor que abre o coração. Aleluia. Você não entendeu não, é o Senhor que abre o coração. O Senhor vai abrir a porta da palavra essa tarde. Toda a esterilidade espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Todo comodismo, toda inércia, nós não vamos passar de largo mais. Nós vamos ser dirigidos pelo Senhor.
nós vamos na visão do Senhor, na unção e no poder do Espírito Santo, louvando e adorando para conquistar e frutificar em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor abre o coração de Lídia e ela fica atenta ao que o Paulo falava, ao que o Paulo pregava, ao que o Paulo ensinava. E depois ela foi batizada, ela e sua casa. Características aqui de uma mulher de fé, de uma mulher perseverante, de uma mulher que se posicionou. E a sua casa se rende a Jesus. Será que não está faltando um pouco de posicionamento para as nossas vidas? Será que não está faltando um pouco de entrega total daquilo que é a vontade do Senhor? A Bíblia diz que a Lídia fica tão alegre com aquilo que acontece, que ela quer agora receber os missionários na casa dela. E ela vai constranger eles a ficarem na casa dela. E pensa aí, você tendo Paulo e Silas na sua casa, para te discipular, para te consolidar, para te treinar e enviar. Amém? Hoje nós não temos Paulo e Silas. Como o pastor Carlos disse aqui, Elias, Eliseu já passaram. Pedro, João, Tiago, Paulo, Silas já passaram. Mas hoje você tem apóstolo Geraldo, pastor Chielo, pastor Cléber, pastor Cristiano César, pastor Jonas, pastor Carlos, presbítero Wildos, presbítero Valdir, presbítero Fernando. Hoje você tem os líderes, os obreiros, os pastores que Deus tem levantado para gastar e deixar se gastar. Irmãos, e você quer deixar um pastor alegre? Chama um pastor para orar. Quer deixar um pastor alegre? Pastor, me treina. Pastor, eu quero ter oportunidade, me ensina. Isso alegra demais um coração de um pastor que foi chamado por Deus. Ele ama estar com as suas ovelhas. É claro, Deus chamou o pastor também para exortar, para admoestar, para ensinar. Irmãos, mas é muito prazeroso quando a gente vê uma alma desejosa, um jovem desejoso, um homem ou uma mulher que quer se envolver na obra. Às vezes não conhece muito, mas tem sede e fome de Deus. Aleluia! Mas parece que com o passar do tempo, os anos, e nesse tempo que nós temos vivido de tantas distrações, de tanto entretenimento, de tantas coisas que nos envolvem, está ao nosso redor, parece que isso vai deixando de lado. Mas nós precisamos envolver mais, querer mais, fazer mais, ir mais além. Eu não acredito que o melhor de Deus está por vir. É palavra de efeito não, irmãos. Para mim é Bíblia. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu não posso aceitar que eu já vivi o melhor de Deus. Você também não pode aceitar que você já viveu o melhor de Deus. É muito bom, irmãos, nós lembrarmos dos encontros passados, dos congressos passados, dos seminários passados, das vidas que nós já levamos ao encontro, as águas do batismo. Isso é maravilhoso. E pode ter certeza que está contabilizado na eternidade. Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E a Bíblia diz que acontecendo que indo eles à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E o interessante é que esse espírito maligno não estava xingando Paulo e Silas, não. Não estava insultando Paulo e Silas, não. Estava elogiando e falando verdade. Estava dizendo o quê? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que o Paulo e Silas, em vez de ficar alegres, felizes, talvez até inchado, vaidoso, a Bíblia fala que eles ficaram o quê? Perturbados. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o discernimento, Paulo, esse negócio está certo não. E a Bíblia fala que
Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E daquela mesma hora, saiu. Irmãos, a Bíblia diz que o homem ele é provado pelos louvores, pelos elogios. Os louvores, os elogios não podem nos engrandecer. Nós não podemos deixar ele nos engrandecer, nem as críticas nos abater. O cristão ele foi chamado para viver uma vida de equilíbrio. A palavra do Senhor nos compara com a águia. Nós somos firmados numa rocha, ela é Jesus Cristo. E o interessante é que quando a gente pega os evangelhos, Jesus fala que a gente tem que ser fiel aonde, irmãos? Jesus fala que a gente tem que ser fiel no pouco. Fala com o seu irmão, Jesus fala que a gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel no pouco, porque aí ele vai colocar no muito. Deixa que o Espírito do Senhor te use para gastar e deixar se gastar nessa vida, nessa alma, nesse filho que o Senhor lhe concedeu, esse filho está sendo gerado, está sendo consolidado. Continue evangelizando. Ele que já batizou, continue discipulando, continue consolidando, invista tempo. Ore com ele, lê a Bíblia com ele, ensina os fundamentos da fé, ele ensina ela. Porque se nós fizermos aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, o Espírito Santo vai completar a obra. Será um servo e uma serva do Senhor que vai louvar e vai adorar o Senhor e vai glorificar o nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que depois da libertação daquela jovem que dava lucro aos seus senhores, pelo espírito de adivinho que estava sobre ela, veio uma retaliação. Aqueles homens agora pegam Paulo e Silas, levam ele até os magistrados. Paulo e Silas são açoitados com varas e açoites e são agora presos por causa de uma libertação. Paulo e Silas são presos. Mas não foi apenas uma libertação que estava acontecendo, era um mover de Deus que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que Paulo e Silas agora estão na prisão, preso com açoites, preso com grilhões, presos em cadeias. E nós sabemos, e depois estuda um pouco também, pesquisa, as cadeias nessa época aqui não eram como hoje, as prisões não eram como hoje. E eles, depois de terem apanhado, depois de ter sido machucado, perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a orar. E depois de orar, eles cantavam hinos a Deus. Eles podiam ter murmurado, mas eles não murmuravam, porque eles viviam para louvor de Deus. Eles eram adoradores. Eles podiam estar questionando Deus ali: nossa, Senhor, depois de uma libertação, depois de receber uma visão do Senhor e ouvir a voz do Senhor e vir aqui, nós estamos presos. Mas não, eles não questionavam nada do seu coração. Quem vive para louvor de Deus, quem é um adorador, não questiona, ele obedece, ele submete, ele é servo. Aleluia! Ele é servo. E o servo tem um Senhor, ele se chama Jesus, o Senhor da minha vida, o meu Redentor, o meu Salvador. E ele vive e está aqui esta tarde e há de fazer maravilhas para a glória de Jesus. E o Paulo e Silas oravam. Depois de orar, eles cantam. Será que eles cantou?
Eu já ouvi que a música, que muitas vezes sai do lábio do poeta, não do adorador, do poeta, muitas vezes ela é condicionada à circunstância ou o momento que o poeta está vivendo. Se ele está triste, ele vai cantar triste. Se ele está alegre, ele vai cantar alegre. Mas é o poeta, não o adorador, não o que vive para louvor do Senhor. Nós já aprendemos aqui essa manhã. Viver para louvor do Senhor é engrandecer, é exaltar, é glorificar o nome do Senhor, os seus feitos, as suas maravilhas, a sua palavra, a sua grandeza, o seu poder. Isso é viver para louvor do Senhor. O adorador é o Espírito adorando o que Deus faz, o que Deus é, o que Deus realiza. Mas vamos conjecturar sem ferir as Escrituras. Vamos supor que, quem sabe, o Paulo e Silas conheciam a harpa cristã e eles estavam cantando: se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis a te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí o outro adorador puxou um hino também. Quando tu perante o Senhor estiver, fecha os teus olhos, estenda suas mãos, todo teu ser Ele, adore a Ele, louva a Ele, engrandeça o nome dEle. Quando você adora, igreja, o Senhor faz milagre. Quando você adora, igreja, quando você louva, igreja, o Senhor visita a sua casa, o Senhor traz vida ao seu chamado, ao seu ministério. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Olha o coral mais lindo. A igreja do Deus vivo, os santos lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Receba Jesus, é para o Senhor. Eu sei que tem corações agora batendo forte. Eu sei que seu corpo arrupiou, eu sei que lágrimas vieram aos seus olhos. Deixa o Espírito mover, dá liberdade a Ele. Ele é o regente dessa igreja, Ele é o maestro, Ele é o Senhor dos senhores. Deixa Ele te tocar essa tarde, deixa Ele te renovar essa tarde, deixa Ele te encher do Espírito Santo. Você pode adorar em outras línguas.
você pode adorá-lo em mistérios, você pode adorá-lo em cantos espirituais, você pode adorá-lo com as batidas do seu coração. Será mancho, né? Líbias tardanas, tuíria, foga nagai. Traz, Deus, um cântico novo, Pai, aos teus adoradores. Traz, Deus, um cântico de adoração, ó Pai, sobre os servos e servas do Senhor, qual o Senhor chamou para conquistar esse templo, para o qual o Senhor chamou para frutificar na obra missionária, em nome de Jesus. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. O carcereiro, primeiramente, ele desesperou, queria tirar a sua própria vida. O Paulo fala com ele: não faça isso não, está todo mundo aqui. Aí ele já se rende. E já se rende ao Espírito do Senhor. E ele fala: o que é necessário para mim que seja salvo? Eu quero isso também. Com certeza ele começa a pensar: eu quero que tenha o que tem na vida desse Paulo. Eu quero que também tenha nessa vida desse Silas. Porque mesmo depois de ter sido açoitados, presos, eles oraram, eles cantaram. E o mover está nesse lugar. E o Paulo vai falar para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aquele homem recebeu essa palavra. E nós cremos e entendemos que não apenas recebeu, mas também se posicionou. E de uma forma tal que toda a sua casa se rende ao Senhor. O Senhor está nos chamando desse último congresso aqui, onde todo o campo se reúne. Nosso pastor de Goiânia, de Jataí, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos entender, nós somos chamados para viver para louvor de Deus, para a glória de Deus e para adorá-lo. Porque grandes coisas nós temos que conquistar. E conquistando, nós vamos frutificar sim. A sua célula vai dar fruto sim. Novos líderes serão gerados sim. Vai multiplicar sim, em nome de Jesus. Nós ainda vamos ter um poderoso encontro com Deus em novembro. Nós ainda vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu não sei se você já tomou posse daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida. Mas desde que a palavra foi liberada pelo apóstolo, na virada, eu tomei posse sobre a minha vida. O inimigo manda muitas setas, a gente pensa muitas coisas. Mas eu lembro que eu vi o presbítero Caio ministrando aqui sobre ano de grandes conquistas. Naquela ministração do presbítero Caio, eu tinha certeza que Deus ia honrá-lo e ia glorificar o nome do Senhor na igreja. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida ainda. Irmãos, para Deus abrir uma porta não precisa nem existir uma casa, muito menos uma parede. Ele é o Senhor. Ele traz à existência aquilo que ainda nem existe, pelo poder da sua palavra. Mas coloque a sua vida diante dos princípios que esses homens do Senhor nos deixaram. Eles tiveram um direcionamento de Deus. Eles tiveram a visão do Senhor. Eles não esperou amanhã. Eles procuraram logo ir. E depois de ir, eles foram cumprir aquilo qual estava designado. E ainda indo,
mulheres começaram a se render. Lídia se converte. Uma jovem é liberta. Retaliação vem, mas cadeias, grilhões, algemas, prisões caem por terra, e o nome do Senhor é glorificado com milagres. Fica de pé comigo essa tarde. Queria convidar a equipe de louvor. Aleluia. Aleluia. Enquanto a equipe de louvor vai se ajeitando ali, eu queria convidar toda a igreja. É claro que a equipe de louvor vai nos dirigir agora no louvor, no hino de adoração. Mas eu queria que você, no seu lugar, oferecesse ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. Nós estamos no congresso dele, é para ele, tudo é por ele. Vamos dar liberdade a ele, vamos dar honra a ele, vamos dar o louvor a ele, vamos dar exaltação a ele. Salmo 22:3 diz que ele é o santo, o que habita entre os louvores de Israel. Adore o Senhor.